Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Jesus foi pregar na sinagoga dos judeus. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Observe, você percebeu? Jesus foi pregar na sinagoga e entrou na sinagoga um homem possesso de espíritos, provavelmente, imundos. E eles foram questionar a Jesus. Veja o que eles perguntam. O que você tem a ver comigo, essa ideia? O que você quer comigo? Mais ou menos essa ideia. O que você quer com a gente, Jesus? Vieste para perder-nos? Vieste para destruir-nos, que a palavra significa isso? Destruir-nos? Bem sei quem és. Veja, eles sabem quem Jesus é. O Santo de Deus. Essa atitude mostra claramente que a vinda de Cristo ao mundo, como que acordou esses espíritos malignos que estavam dominando especialmente as nações fora de Israel, os gentios. A escuridão cobre os povos, mas mesmo pessoas de dentro de Israel também eram dominadas por eles. Precisamos lembrar que nem todos os israelitas eram de fato crentes. Paulo diz, nem só por ser descendência, ter o sangue de Abraão, é de fato um filho da fé, um filho de Abraão. Precisa também ser escolhido, precisa ser eleito para ser um filho de Deus, um filho de Abraão. Mas o que é interessante perceber é que parece haver uma diferença entre a postura de Satanás e a desses outros espíritos. Claro, ele é o chefe, Satanás é o chefe, esses aí são subalternos, são espíritos, são castas inferiores, castas menos poderosas, menos inteligentes, digamos assim. Mas Satanás é o chefe. E ele, no caso, parece agir muito mais de uma forma jurídica do que ir para o confronto. Já esses espíritos não, eles vão para o confronto, eles querem enfrentar Jesus. Em Mateus capítulo 8, no versículo 28, que é o texto que Mateus narra, dessa mesma cena em que lá em Gerasa, ou entre os gadarenos, Jesus expulsa o espírito desse homem que vivia nos sepulcros, que vivia nos cemitérios. Os demônios perguntam assim quando Jesus se aproxima deles: viestes para destruir-nos antes da hora? É um detalhe importante, ele diz, antes da hora. Em outras palavras, eles sabem que o juízo final vai acontecer e que eles serão todos banidos para o abismo, para o lago de fogo. Porém, quando eles veem Jesus se aproximando, eles se assustam, eles se alvoroçam, porque eles pensam que vai acontecer agora, naquele momento. Inclusive, segundo a narrativa de Mateus e também de Lucas, principalmente, os demônios que estão possuindo aquele homem pedem a Jesus: olha, não nos mandes para o abismo, que aqui foi traduzido no texto de Marcos como sendo para fora da região. A expressão é, não nos mande para fora deste lugar, desta região, provavelmente o mundo mesmo. Esses espíritos, portanto, estão arraigados na terra. É aqui que eles sempre estiveram e que eles sempre operaram, neste mundo, do qual eles não querem sair. Mas eles percebem que o destino deles é ir para o abismo, ir para a destruição. E eles então não querem ir naquele momento, porque eles entendem que é muito cedo, não está na hora ainda. Na expectativa deles, o juízo final ainda ia demorar, como de fato demorou, até agora não aconteceu. Portanto, eles estavam escatologicamente certos em relação a essa questão de quando seria o tempo.
Isso começa a nos mostrar que há uma certa diferença entre demônios e demônios. E é algo ensinado explicitamente por Jesus. Lembra daquela situação em que os discípulos não conseguiram expulsar um espírito maligno que estava possuindo um menino, uma criança? E então Jesus se aproxima e simplesmente ordena e aquele espírito vai embora. E então os discípulos vão perguntar para Jesus, mas por que nós não conseguimos fazer isso? Porque eles já tinham feito antes expulsões que haviam dado certo, mas essa não funcionou. O que aconteceu de errado que a gente não conseguiu expulsar este demônio? A resposta de Jesus foi: esta casta, ou seja, este tipo aqui, esta categoria aqui de demônio, não sai senão por meio de oração. E provavelmente também a palavra jejum está entre colchetes, não está nos melhores manuscritos, mas não há por que pensar que o jejum não seja útil quando ele reforça a oração. Então ele diz, esta casta não sai. Ou seja, as outras que vocês enfrentaram eram mais fracas, eram inferiores. Mas aqui vocês pegaram um caso sério. E não sai senão por meio de jejum e muita oração. Portanto, Cristo mostrou que há uma hierarquia. Existem mais poderosos e menos poderosos. Que é justamente o que Paulo parece estar ensinando quando ele diz, olha, a nossa luta é contra, número 1, principados. O próprio termo já diz, os príncipes. Mas são príncipes das trevas. São príncipes do reino da escuridão. Os principados, os príncipes, os primeiros. Aqueles que são os generais do exército de Satanás. E depois ele diz, as potestades, que também é um termo muito forte, quer dizer, os poderosos. Príncipes, número 1. Poderosos, número 2. Os grandões, os poderosos, as castas maiores. Depois ele usa um termo mais genérico, ele diz, os dominadores do mundo das trevas. Mas ainda é um termo que denota poder. Dominador, os tiranos do mundo de escuridão, do mundo das trevas. E a última parece ser realmente aquela dos inferiores, quando ele diz, as forças espirituais do mal. Um termo bem genérico. As forças malignas invisíveis. As forças espirituais invisíveis e malignas que agem na esfera do invisível. Por isso, nas regiões celestes, não quer dizer lá no céu, mas quer dizer não na terra. Não terrenos, eles não são terrenos, eles não são materiais, eles são espirituais, eles são imateriais, são espíritos. Há, portanto, uma hierarquia. E a pergunta é, qual é a diferença desses aqui, que 6.000 estão ocupando um homem só? E a descrição desse homem é muito interessante porque diz que ele vive, primeiro ele é estrangeiro, lá da cidade de Decápolis, que eram as 10 cidades do outro lado do mar da Galileia, terra dos gentios, estrangeiros. Que são estrangeiros ainda mais claro porque eles criam porcos. E o judeu não cria porco. Porque o porco para o judeu é um animal impuro, imundo. Eles não podiam consumir carne de porco. Então não havia sentido de criar porco entre os judeus. Portanto, Jesus saiu da terra de Israel e foi para o mundo, foi para o mundão, para onde a aliança não vale. A aliança vale em Israel. Fora de Israel, nesse período, não vale a aliança. Ele vai para o confronto agora com as forças das trevas, porque ele quer ensinar algo muito importante em relação aos poderes hostis. Esse homem, esse possesso que vem ao encontro de Jesus, vive nos túmulos, nos sepulcros, ou seja, já uma descrição muito forte também, porque para o israelita, o cemitério é um lugar de impureza cerimonial. A pessoa que vive no meio do cemitério é aquele que é o mais impuro, cerimonialmente falando. Isso é o Antigo Testamento. Okay? Eram leis do Antigo Testamento, leis temporárias, mas que, para os judeus, é importante.
Um outro detalhe é que eles tentavam prendê-lo, o texto diz, com grilhões, com cadeias, com correntes. E esse homem estourava as correntes e se machucava dia e noite, o texto diz, ele gritava, clamava para lá e para cá. Mas o texto diz que assim que Jesus desembarcou do outro lado do mar da Galileia, e na viagem, ele estava dormindo no barco, e os discípulos então foram acordá-lo e disseram: o senhor não está preocupado, nós vamos morrer? A tempestade e tal. E aí Jesus levanta e diz: cadê a fé? Homens, pequena fé. E então Jesus, o texto diz, mandou o vento calar a boca, mandou o vento ficar quieto. Emudece-te. Silêncio. Quieto. Jesus disse para o vento e para o mar. As mesmas palavras que ele diz às vezes que ele disse para o primeiro demônio que foi até a sinagoga: cala a boca, quieto. E sai desse homem. E o mar, na Bíblia, eu já falei, representa um pouco do reino do mal. Porque é a figura daquilo que é inquieto, daquilo que não se tem domínio, daquilo que está sempre balançando, daquilo que o ser humano não consegue dominar. Para Israel, o mar é uma figura do mal. E quando Jesus, nas duas ocasiões em que ele lida com o mar, numa ele anda sobre as águas, como quem diz: eu mando no mar, eu piso no mar, eu piso nos inimigos. Na outra ocasião aqui, ele diz: quietos, calmem-se, aquietem-se, mostrando o poder dele sobre esses elementos. Espiritualmente está dizendo: eu sou o Senhor do cosmos, eu sou o Senhor de céus e terra. Mas os discípulos não entendem isso ainda. Então ele vai para um confronto direto com um possesso de 6.000 demônios. Para que fique mais claro ainda o poder que ele já está exercendo sobre o mundo, mas que será pleno na cruz, quando ele morrer. Pagar o preço do pecado, despojar os principados e as potestades. E depois ressuscitar e mandar o Espírito Santo, para que os discípulos conquistassem o mundo, alcançassem as nações. Não estariam mais nas trevas depois de Pentecostes. Mas até o Pentecostes estavam nas trevas. Depois disso não. O Evangelho vai para as nações e pode alcançar o mundo inteiro.